Oi, gente. Todo mundo está sabendo do problema dos preços dos alimentos, que tem muitos fatores para se formarem. A alta do dólar no final do ano passado, foi um ataque especulativo que já está recuando, foi um dos fatores, existem outros. Mas eu fiquei muito feliz em saber que eu estou em excelente companhia, porque o economista do Diese, né, o Cloviomar, cadê o nome dele aqui? Cloviomar Pereira, concorda comigo. Concorda comigo. Eu fiz esse comentário nesse vídeo aqui. Bolsominions não querem que você saiba, dizendo o seguinte: olha só o que eu falei. Isso foi domingo, né? O governo poderia e deveria retomar uma coisa chamada estoque regulador. Os estoques reguladores eram uma coisa que existia no Brasil já há bastante tempo, e no governo Temer isso daí foi destruído, né? Pois é, domingo eu falei isso. E aí, né, tem esse vídeo aqui na TV 247 que entrevistaram o economista Cloviomar Pereira e ele disse, e eles destacaram, o Brasil precisa recompor os estoques reguladores de alimentos. Estou em excelente companhia. Que legal ouvir isso, né? Ouvir isso. Deixa eu só colocar isso aqui em tela toda, vou ficar pequenininho, e vamos ouvir um pouco do economista Cloviomar Cararini Pereira, né? E falar um pouco sobre a importância disso, que é uma forma que o Estado tem de regular o preço dos alimentos, né? De evitar uma inflação muito grande no preço dos alimentos. Vamos ver e a gente traz comentários. Economista, faz parte da Diese, FUP, seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, André? Boa noite a todos. Prazer, viu, Cleomar, você poder vir aqui para a gente poder conversar, até porque eu queria que você me falasse um pouquinho, vocês fizeram, agora no mês de fevereiro, né, a Diese fez um levantamento, né, que foi bem interessante porque comprovou que teve um aumento, né, no peso da inflação, obviamente no que diz respeito aos alimentos. Eu queria que você me falasse um pouco o que está atrelado esse aumento de alimentos, no valor dos alimentos, Cleomar, porque, obviamente, quando a gente vê esse tipo de informação, a oposição toma sempre à frente e tenta fazer uma crítica ao governo, mas é muito mais do que isso, né? Então, é contigo, seja bem-vindo. Obrigado. Não, sim, a gente faz a pesquisa, né? O Diese faz a pesquisa da cesta básica em várias capitais do Brasil. A gente faz essa pesquisa mensalmente e ela confirmou uma informação que a gente já tinha percebido na pesquisa do mês anterior, né, do mês de janeiro, e também o que já estava também confirmado em relação ao IPCA, a inflação que o IBGE divulga quando a gente olha os preços de alimentos, né? Então, chama a atenção o crescimento dos preços de alimentos nesse período dos últimos 6 meses para cá, principalmente, do preço de alimentos na cesta, né, de produtos que a gente consome. Então, um ponto importante a gente está vivendo de um período, né, recente, nesse momento, estamos vivendo um aumento dos preços de alimentos em geral, né? E existem uma série de fatores que explicam esses aumentos, né, de preço de alimentos. A gente pode... Eu queria, antes de falar disso, falar um pouco do resultado, e chama a atenção desses números, acho que dá uma dimensão também para quem está acompanhando a gente, do peso e da imensidão que foi o aumento dos preços em 12 meses de alguns produtos. Eu vou listar aqui alguns para chamar a atenção do tamanho do nosso problema, e qualquer um que está aqui, com certeza, sentiu isso quando foi ao mercado nos últimos dias, né? Então, o preço do café, o café subiu, segundo o IPCA, em 12 meses, né, até janeiro desse ano, subiu 50% o preço. O óleo de soja subiu quase 25% o preço do óleo de soja. As carnes bovinas, em torno de 21%. O azeite, agora ele deu uma reduzida, mas acumulado do ano, chegou a 17%. Um detalhe sobre o azeite. Ele deve ser um dos produtos mais impactados pela ação do governo de reduzir os tributos da importação, porque a maior parte do azeite vendido no Brasil vem de fora, vem da Europa. Então, se você zera o imposto sobre a importação do azeite, o azeite deve cair de preço nos próximos meses, né? Que a gente importa. O leite, 16% de aumento em 12 anos. Aves e ovos, né, com destaque para o ovo, cresceu 7,8%. E por aí vai. E também os preços dos combustíveis. Eu vou citá-los aqui para depois falar sobre isso mais à frente. Chama atenção, em 12 meses, o crescimento
do gás de botijão, 7%, cresceu em 12 meses. Gasolina, 11%. Etanol, 21,6% de crescimento em 12 meses. O diesel cresceu menos, quase 3% em 12 meses. Um alívio, ainda bem, a gente teve uma redução do preço de energia elétrica, caiu 14% em 12 meses. Isso por conta ano passado, o volume de chuvas e aumento e aí a tarifa ficou verde, né? Eu tô trazendo esses números, André, para a gente ter uma dimensão do tamanho do crescimento dos preços de alguns alimentos, de alguns produtos, esses que eu listei, no período recente. Bem, por que isso está acontecendo? Aí tem uma série de fatores, né? E cada um desses produtos vão responder de alguma maneira dentro desses grandes elementos que a gente pode destacar aqui. Um deles são as mudanças do clima. Então, chama atenção, a gente já está vivendo isso, secas extremas, chuvas extremas em regiões que têm uma produção desses produtos. Ou seja, aquecimento global, né? E a destruição do ser humano, do meio ambiente, né? Que está levando a uma mudança climática que impacta sobre safras e o preço das coisas sobe. Porque porque não tem uma oferta significativa, né? E com a diminuição da oferta, o preço sobe. Estou falando do café, por exemplo, estou falando do arroz. As chuvas do ano passado no Rio Grande do Sul afetam diretamente a produção de alimentos e isso faz com que a gente tenha uma redução da oferta, aumenta o preço. Então, assim, dos elementos fortes para a gente estar vivendo agora é a mudança do clima. O segundo fator foi um processo que a gente viveu nos últimos meses também de valorização do dólar, né? O real sofreu uma queda do seu valor frente ao dólar, e aí tem uma série de fatores, a eleição do Trump, um movimento no final do ano de especulação contra o real, que forçou que o dólar subisse muito, né? A gente acompanhou isso no final do ano passado. Ver um economista de qualidade, com dados, concordando com tudo que a gente tem dito aqui, é muito legal. Vou ter que reconhecer e vou atrás do Viomar nos meus contatos aqui para ver se a gente traz ele para o canal, porque eu tô gostando. É uma análise muito semelhante do que a gente faz, né? Mas é claro que ele tem mais dados, ele tem mais conhecimento em certos aspectos do que a gente aqui, porque eu não sou economista, né? Embora estude o assunto. Não tem os conflitos ainda, né, no Israel, ou seja, a conjuntura internacional e mais o movimento de especulação contra o real no finalzinho do ano passado faz com que o dólar suba. Isso tem um impacto direto em uma série de produtos que a gente consome, porque seja como azeite que a gente importa, mas também o que a gente exporta, porque o terceiro fator boa parte dos produtos que a gente consome, principalmente as commodities aqui, soja, milho, combustíveis, carnes, eles têm preços internacionais. Então, quando o preço, né, para quem produz esses produtos aqui no Brasil, compensar mais, exportar do que vender aqui dentro, ele vai exportar e não vai vender aqui dentro. Então, o dólar também influencia nesse sentido, né, no volume de exportação que o Brasil faz de vários produtos. Mais dois detalhes, depois a gente volta a conversar. Mais dois fatores. Um deles a gente já tinha percebido, pós-pandemia, durante a pandemia, mas pós-pandemia, em todo o mundo, o movimento de crescimento dos preços de alimentos. As pessoas estavam em casa, consumiam mais alimentos em casa, então já tinha toda uma questão de logística para a entrega dos alimentos em todo o mundo. A gente já vinha sentindo um movimento de alta dos preços em todo o mundo, desde a pandemia, e os preços não cederam. Então, mesmo que caia agora, o patamar dele ainda é alto, né? Então, a gente está sofrendo isso. E, por fim, acho que depois a gente pode detalhar mais isso com você, a gente tem que perceber também uma certa dificuldade que o governo atual está tendo, o governo Lula, em desatar alguns nós, né? Mais cedo vocês falaram sobre as medidas que o Alckmin anunciou agora, né, em relação às tarifas, né? Mas a gente percebe uma certa dificuldade do governo atual em desatar alguns nós que vieram da gestão Temer e Bolsonaro. Estou falando aqui dos estoques reguladores. O Brasil perdeu a capacidade, tinha uma política de estoque regulador de alimento muito forte, tinha os silos, comprava os produtos na época que o preço estava em queda, estocava e vendia na alta. O Brasil perdeu, o governo Temer e Bolsonaro acabou com essa política. Depois eu posso falar mais sobre isso também.
Pois é. Começou a perder isso no governo Temer e no governo Bolsonaro perdeu o estoque regulador de vez. Por quê? Isso, você não ter o estoque regulador serve aos interesses de quem? Do agronegócio. Quem foi que injetou dinheiro na campanha do Bolsonaro? Em grande medida, o agronegócio. Quem estava patrocinando o golpe? O agronegócio. Não todo o agronegócio, mas parte do agronegócio, uma parte significativa do agronegócio, financiou o golpe. Esse pessoal não é favorável ao estoque regulador, porque o estoque regulador é um mecanismo através do qual o governo pode influir no preço para beneficiar o consumidor. E o agronegócio quer o preço mais alto e até queima safras quando precisa, quer elevar mais o preço, né? Precisa não, quer elevar mais o preço para poder maximizar os seus lucros. Enfim, essa é a diferença entre um governo de extrema-direita que serve os interesses do agronegócio e um governo do campo progressista que tem o interesse de beneficiar a classe trabalhadora e os mais pobres. Só que o governo precisa retomar, precisa recompor, como diz o economista, o estoque regulador para poder ter mais esse instrumento de redução do preço para beneficiar a classe trabalhadora. Existem outros instrumentos. Taxar o lucro das grandes empresas produtoras de alimento, né? Se eles estão exportando mais do que colocando no mercado nacional, seria uma forma de manter esses produtos aqui e criar isenções ou redução do imposto, desse imposto, se essas empresas vendem os produtos a preços mais baratos. Seria uma forma de incentivar eles a colocar mais oferta no mercado nacional e reduzir o preço. Você tem muitas, o governo tem ferramentas. Agora, se o governo fizer isso, ele vai enfrentar uma classe dominante que já faz campanha contra ele e vai vir com tudo contra ele. E aí o governo precisa do quê? O governo precisa de apoio popular e não só apoio, um apoio crítico, um apoio popular que empurre o governo na direção do enfrentamento com essa classe dominante. Então é muito importante fortalecer canais progressistas como o nosso, que colocam o dedo na ferida. E se você quiser ajudar o que a gente faz, você pode mandar um pix para andretj@terra.br.com.br. O pix está no comentário fixado. Se inscrever num dos nossos cursos, que também tem no comentário fixado. Divulgar o nosso material, se inscrever no canal. Eu já sou inscrito, André. Pode divulgar, pode se tornar membro, apoiador, né? Tem muitas formas que vocês têm de ajudar. E é isso aí, essa é a nossa luta, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.